Gravando. Oi, gente! Muito bom dia! Nós estamos iniciando mais uma temporada do Em Movimento e nada melhor do que a gente iniciar essa nova temporada com quem vive o movimento. Eu trouxe aqui o Juan, que ele é mestre em Jiu-Jitsu, e nós vamos bater um papo em como o Jiu-Jitsu pode auxiliar aí a vida, não só física, mas também a emocional das pessoas. Então, seja bem-vindo, Juan, Obrigado pelo convite. Gente, e inclusive, aqui são nossos patrocinadores, a Volpe Fest, que nos dá os looks bonitos, Eu Shaddai, responsável por toda a decoração do estúdio, a FS Marmoraria e a Decorare, que tem tudo aqui deles. Então, eu quero evidenciar a presença deles aqui. Vamos lá, Juan? Vamos. Então, vamos lá. Para iniciar, eu quero que você comenta aqui comigo um pouco sobre como foi a sua história com o Jiu-Jitsu. Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu por acaso. Treinava numa academia e começou um professor a dar aula lá e precisou de ajuda para montar o espaço que ele ia dar aula. E montando o espaço, ele deu de presente para quem ajudou um mês de aula. Esse um mês de aula, em junho, fazem 30 anos que eu faço. Meu Deus. Muita coisa passou. Acabei me tornando professor de Jiu-Jitsu, não foi uma coisa que eu quis. Falei assim, eu estou começando a fazer para virar professor. Eu acabei me tornando professor por... aquela ironia do destino, assim, acabei virando professor de Jiu-Jitsu mesmo, e hoje é minha profissão, hoje eu vivo disso, hoje é como eu mantenho minha família, e graças a Deus tá fluindo bastante. Ai, que maravilha, viu? E o que te manteve firme com tantos desafios no esporte? Eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei de esporte, mas o Jiu-Jitsu, ele acaba aprendendo a gente, porque você nunca pode falar que você sabe tudo, nunca tem que falar, não, sou faixa preta, já aprendi tudo, não preciso treinar, posso parar por aqui, posso só ficar dando aula. Não, sempre tem movimentação nova, sempre tem coisas novas aparecendo, então acaba te motivando a sempre se manter treinando, sempre se manter em atividade. E quando começou a dar aula, para quem dá aula, é muito prazeroso ver a evolução dos alunos, principalmente criança. Assim, coincidentemente eu dou aula para uma menina cadeirante especial, uma qual Meu Deus. Assim, me dá muito orgulho de ver a evolução dela, desde que ela começou a treinar para agora, e acaba se tornando um prazeroso professor e se mantém você com foco em continuar, nós vamos continuar, vamos crescer, vamos em frente, tá dando certo, tá indo tudo certo, e assim a gente vai seguindo. Juan, ao longo desses 30 anos de Jiu-Jitsu, tem alguma coisa que te marcou tanto quanto atleta, quanto como professor? Essa aluna cadeirante me marca bastante, que quando ela chegou lá, ela não conseguia andar, ficar de joelho, tal, bastante coisa. Então, às vezes, me emociono bastante falando dela. Que ver ela caminhando, ficando de joelho, evoluindo. Uma dificuldade que ela teve durante o tempo que ela treina Jiu-Jitsu comigo, assim, me deixa bastante orgulhoso de ver a evolução dela e ver que eu faço parte disso, tal. Mas tem bastante coisa, eu lido com bastante pessoas com infinidades de coisas que a gente ajuda a evoluir, a melhorar, e marca bastante coisa, que nem graduar meu filho, graduar minha mulher, a Gabi, que é cadeirante, então marca bastante, tem bastante coisa. Juan, não posso chorar, Juan, que bom rímel. Me conta, mas ela é cadeirante, ela tem, é o quê? Ela teve problema no parto, a mãe dela teve problema no parto, e daí ela teve perda de massa cefálica e acabou ficando na cadeira de roda, e ela entrou lá, treinava na academia que eu dava aula na época. Mas como que um cadeirante treina jiu-jitsu lá? A principal coisa que a gente lida, não só com cadeirante, como aluno que eu tenho que tem TDAH, aluno que eu tenho que tem autismo, tá? É você tratar ele como uma pessoa normal. Eu ensinei ela a se movimentar em cima do meu tatame. Ela entra lá, a partir de lá é uma pessoa normal, da qual a gente chama atenção quando faz coisa errada, da qual ninguém pode encostar nela dentro do tatame, ela tem que se movimentar sozinha, ela tem que trabalhar sozinha, ela tem que ficar sozinha, então a gente começou a colocar coisas para ela fazer ela evoluir. Por exemplo, eu falei trocar de faixa se você ficar em pé. Ela começou a ficar em pé e a gente segurava ela em pé. Quando eu trocar de faixa, você vai ter que ir andando. Então ela começou, a gente segurava ela pela mão, ela dava um passo, dava outro, tal. Aí no dia da troca de faixa, ela foi andando até o meio do tatame, então tinha um monte de faixa preta, no dia que foi fazer a troca de faixa dela, todo mundo começou a chorar, porque ela foi andando. Aí ela fez todo o movimento, tudo que precisava fazer, treinou tudo certinho, fez tudo, tal. Mas a principal coisa que emocionou a gente foi o dia que ela ficou de joelho, porque ela não ficava de joelho desde os 3 anos de idade. Hoje ela tá com 30 e poucos anos, começou a treinar comigo, tinha mais de 20,
Ela parou um dia parado, assim, todo mundo assustou, falou, machucamos a Gabi? Gabi, o que aconteceu? Ah, fiquei de joelho. Então, essa parte da evolução é como você trabalhar, treinar. No começo era uma coisa que eu tinha que preparar a aula. Hoje em dia é um negócio automático. Você ajusta a posição para ela na hora que ela está treinando. Então ela vai no horário normal. Hoje, por causa de alguns problemas de saúde, ela faz aula normalmente como personal. Vai uma vez por semana no horário comercial normal, mas o trabalho dela é normal com todo mundo. Treina normal com todo mundo. Mas você não tem um registro? Olha, tinha que ter um registro pra gente colocar. No meu Instagram você vai achar bastante, às vezes, quando eu gravo com ela, que eu já fiz ela fazer um monte de coisa. A mãe dela, às vezes, pega no meu pé, que nem fazer ela sentar sozinha, fazer sentar sozinha no banco, fazer subir sozinha nas coisas, fazer uns movimentos que ela não tá acostumada a fazer e tal. E você grava tudo e posta lá? Normalmente eu gravo e posto. Faz alguns meses que ela não tá... Ela teve que afastar um pouco por causa do problema de saúde, mas normalmente as aulas delas todas são gravadas. Cada posição que ela faz eu gravo e jogo na mídia, porque é legal ver a evolução dela. Ah, então já aproveita, já olha pra câmera, já fala seu arroba, porque as pessoas precisam ver isso aí. Obrigado, @JuanSanches001 ou da academia que é Frate Jiu-Jitsu Itu /JuanSanchesTeam. Top. Juan, você falou aí sobre autismo e TDAH. Como que o jiu-jitsu pode ajudar essa criança ou até mesmo esse adulto? O jiu-jitsu trabalha várias coisas. Não só a parte, vai aprender defesa pessoal. Não, vai trabalhar atenção, concentração, movimentação, coordenação motora. Por isso que ajuda desde uma pessoa que tem problema físico até um problema psicológico. Então a gente vai trabalhar, eu trabalho lá com pessoas que têm TDAH, tá? Trabalho como com menino. Eu sei que tem o déficit de atenção, atrapalha. E como o jiu-jitsu, a pessoa tem que se concentrar para conseguir aprender a posição, vai melhorar muito a atenção dele. A coordenação motora também, tá? Ele vai aprender, principalmente quando começa a criança, que é o caso que eu tenho bastante com TDAH lá, crianças com TDAH. Vai trabalhar muito a coordenação motora, a atenção, a disciplina da criança. E para o adulto, que eu tenho um adulto com autismo lá, também, ele falou, olha, melhorou muito minha concentração, Juan, por causa que eu tenho que ficar focado, prestar atenção, focar para atender a posição para eu conseguir desenvolver. Então, você acaba trabalhando. E a parte também de, normalmente, crianças e adultos, assim, eles têm tendência a ser mais estressados por causa que a maioria não entende o problema deles. É porque tem muitos que descobrem a doença já numa fase adulta, né? Um que tá lá realmente, descobriu adulto. Ele tem o quê? Autismo tipo 1. Sério? Aí ele veio conversou comigo, às vezes eu não pego. Eu falei, viu, relaxa. Não entendeu? Para, me pergunta, eu mostro de novo. Se eu tiver que te mostrar 1000 vezes, eu vou te mostrar 1000 vezes. Não tem problema nenhum. Me fala, não entendi. Não fica coado no canto. E outra coisa, eu tenho várias faixas pretas que eu formei nesse tempo que eu dou aula. Então, eles estão lá para me ajudar também. Não entendeu, não conseguiu fazer, chama um outro e fala, viu, pode me ajudar? Não consigo fazer. A ideia é todo mundo se ajudar. Na realidade, que eu coloco na cabeça dos alunos assim, principalmente os mais velhos. Enquanto eles ajudarem os outros, mais novos, os outros passam a ser treino, deixa de ser ajuda. Então, a ideia é, quanto mais rápido a evolução tiver, mais rápido todo mundo consegue treinar junto. Todo mundo vai pegando, né? Isso. Viu? Então, o que a gente ensina, além da parte física, é toda essa parte de atenção, né? Porque a galera acha que jiu-jitsu, vamos lá rolar no chão. A maioria tem ideia errada. A maioria tem. A maioria liga o jiu-jitsu ao MMA, porque é onde apareceu. Então, vai brigar, vai ter... é muito contato. O jiu-jitsu, uma vez que minha mulher fala, é um esporte muito inteligente. Então, você tem que aprender a raciocinar mais rápido. Por isso, trabalha muito atenção, muito foco. Você tem que aprender a raciocinar mais rápido. Então, você trabalha muito raciocínio, muito raciocínio. Você aprendeu um monte de coisa. Não, é diferente de outras artes marciais. Não é você aprender, é você pensar mais rápido do que quem está treinando com você. Meu Deus. Então, é muito raciocínio, muita troca de posição, muito treino. Então, a demanda, a pessoa começa a treinar, ele entende que quanto mais ele for treinar, mais rápido ele evolui. Então, eu tenho alunos que começam 2 vezes por semana. Quando você vai ver, tá treinando 3. Aí 4. Aí tem dia que você chega lá, o cara treinou de manhã, volta à tarde treinar de novo. Ele falou, não, eu não peguei direito, posso voltar à tarde? Pode voltar à tarde. Então, tem aluno que treina 2, 3 vezes por dia. Meu Deus. Viu? Eu ia fazer uma pergunta. Me deu um super branco agora.
E não vai ter corte, porque aqui eu falei quando eu chegou, Juan, a entrevista é direta, é reta e não tem corte, não pode errar, Juan. Eu avisei, mas me deu um branco porque eu queria fugir. Eu trouxe até um script, gente, das perguntas que eu queria, mas eu ia fugir disso aqui, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas falam muito da mente acelerada, né? E o ansioso? Boa. E a pessoa ansiosa, ela consegue lidar com essa atividade, com esse exercício? Porque tem um princípio contrário. Quando ela está aprendendo a fazer a posição, se ela não tiver calma, ela acaba perdendo o tempo de fazer. Uma pessoa ansiosa é acelerada. Sim, é por isso mesmo. Ela vai ter que trabalhar a ansiedade dela, vai ter que trabalhar, entender a trabalhar, porque ela vai sofrer. Ontem eu estava conversando com uma aluna assim. Trabalha devagar, pensa devagar. Você tem um tempo de luta, você não precisa fazer correndo. Se você se antecipa e por ansiedade ataca a posição antes do tempo que vai ser, você vai perder. E o cara vai inverter a posição, você vai ter que começar a trabalhar tudo de novo. Então trabalha com calma, ele vai ter que aprender a ser calmo. Meu Deus. E aprender que não é velocidade que vai funcionar. Meu Deus, eu acho que eu não consigo fazer jiu-jitsu. A maioria fala assim. Eu sou acelerada. A maioria fala pessoa assim, ia chegar perto de mim, eu já ia achar que ia querer dar um golpe da pessoa. A maioria fala assim, eu não consigo trabalhar. Então às vezes eu convido. Eu tenho lá... Na realidade, minha academia acabou criando um tom mais familiar. Então treina pai, filho, mulher, treinam juntos. Aí o que acabou acontecendo? De a pessoa ir lá e falar assim, eu não quero, é muito contato. Mas faz uma aula. Mas é muito contato. Principalmente mulher tem. Hoje em dia eu tenho um horário só para mulher, porque tem mulher que não quer treinar, tem muito contato. Mas aí ela tem contato só com mulher, né? Só com mulher. A professora é uma mulher, é uma aluna minha que dá aula, e o horário é só para mulher, mas a maioria acaba ficando no outro. Porque com o passar do tempo entende que ou você raciocina com o que você tem que fazer, você não tem tempo no meio dos 5 minutos, normalmente que é o tempo de luta, para você raciocinar com outra coisa a não ser o que você tem que fazer. Senão o cara a pessoa que está do lado contrário vai te amassar, vai apertar, vai fazer uma finalização, vai fazer uma chave e você não conseguiu pensar. E eu tô lá do outro lado, a maioria dos treinos eu não faço, eu fico em pé olhando, que eu tô lá exatamente para ver isso. Então, além da gente ter a parte de ficar olhando, cuidando e prestando atenção para que a ideia é evoluir sem se machucar, sem ter problema, aí tem a parte também de, normalmente, mulher, principalmente, meu marido não gosta. Eu queria muito fazer, mas meu marido, então, você queria um horário feminino. Quando começa a treinar, começa a desenvolver, fala, não, eu preciso vir treinar mais. Fala, você precisa treinar em horário misto. Que aí tem homem e mulher. Tem homem e mulher. Normalmente no começo, acaba treinando com os alunos mais velhos. Mas acabando acontecendo isso porque a pessoa vai chegar a treinar, que nem eu tenho 2 faixas pretas. Treino e uma marrom. A marrom é solteira, mas as 2 pretas são casadas. Treinam com os maridos, que também são pretas. A minha mulher treina em um horário que eu não tô. Eu não tô dando aula no horário que ela treina. Você então tá querendo me dizer que não tem necessidade de ciúmes? De ciúmes eu não ia deixar meu marido treinar com mulher. Desculpa. Eu sou tóxica. Quando você começa a treinar, você percebe que não tem isso. E eu tenho algumas alunas que competem, outras não. Eu sou tóxica. Para as que competem, é extremamente necessário treinar. Sério? É porque o homem tem outra força também, né? Competição de jiu-jitsu trabalha por peso. Tá, peso, idade, faixa, tem todas as diferenças. Tá, quando você treina com homem, se você treinar, a realidade é assim, eu falo às vezes, mas o homem, biologicamente, foi feito para fazer força. Ele é forte. Mulher, para pensar. Vamos ser sinceros. Né? Muito obrigada. Aí como funciona? Se você pegar um homem e uma mulher com o mesmo tamanho, o mesmo porte físico, o mesmo peso, o homem ainda vai ser mais forte. Mas se você me disse que o jiu-jitsu é um jogo estratégico e a mulher pensa mais? Então, aí vem o lado da técnica. Quando você coloca uma mulher treinar com um homem, que ela vai ser obrigada a trabalhar mais a parte... força. Não é só... O jiu-jitsu une tudo. A gente brinca que só não faz força quem não tem. Mas você vai aprender a fazer força na hora certa. E não fazer força o tempo inteiro. Quando você coloca uma menina treinar com um homem, que tem diferença de peso, diferença de força, diferença de tamanho, quando ela treinar com alguém do peso, do tamanho, da força dela, o desenvolvimento dela vai ser muito mais rápido. Fácil. Entendi. Ela não vai sentir a força contra, se a pessoa tentar travar ela, porque ela está acostumada a treinar com gente maior. Mais forte. Aí vamos pelo lado que hoje em dia é muito importante da defesa pessoal. Aprender a se movimentar. As pessoas procuram o jiu-jitsu para defesa pessoal? Eu tenho aluno que começou por bullying de escola
Então ele queria descer porrada Mulher na... que começou ao contrário, porque sofria bullying. Vários que entram onde? Entram porque sofrem bullying. Alguns por ter TDAH, por ter algum problema extra e a família não sabe, não é diagnosticado e sofrem bullying na escola porque não entende o que tá. E os amiguinhos da escola fazem bullying porque eles não conseguem entender o que tá na lousa. Olha só, ali. Outros porque sofrem bullying mesmo. Eu tenho um aluno meu que é aluno há anos, ele entrou porque ele era o menor aluno não da sala, o menor aluno do período inteiro de aula. Meu Deus, era pequenininho. E sofria bullying de todo mundo. Então a gente teve que E conversar, como o trabalhar. bullying, a gente... Na nossa época, Rô, não sei quanto tempo você tem, mas a gente enfrentava o bullying com outro aspecto, era mais com humor. Hoje eu percebo que a geração que vem não tem um emocional tão forte Não para tem lidar, emocional para lidar com isso. humor. Não. Ó, na próxima vamos colocar um microfone aqui na mesa da produção, para a produção participar com a gente. Porque eu tô querendo chamar a Eliette, trabalha com criança também, né? Ela trabalha com criança. Eu dou aula para 40. E aí eles não têm mais emocional. Antes o gordinho tirava Não onda Ó, e o gordinho era o engraçado da turma. Eu tenho um menino lá que eu tenho que conversar com ele direto, porque qualquer coisa eu não sei fazer. Eu não consigo. Não tem ele é autoestima. maior que eu, ele é mais forte. Daí eu sento com ele e falo, cara, você tá aqui pra quê? Pra aprender, não tá? Eu não tô aqui pra te ensinar. Se eu tiver que te ensinar toda a aula, eu vou te ensinar toda a aula. Mas você não tem que ter medo de treinar com ele porque você não consegue fazer. Eu quero que você tente, eu não quero que você consiga. Você tentando, eu já fico feliz. Tá bom? Ah, tá bom. Aí, segunda, eu chamei ele pra eu treinar com ele na aula das crianças. Ele começou a chorar, porque ele não queria, porque eu sou muito maior, porque eu sou muito bom, porque eu sou muito mais velho, eu não vou conseguir fazer nada. Falei, mas não é isso que eu quero de você. Eu quero que você tente treinar comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Falei, alguma vez eu fiz alguma posição em você mais forte? Não. Eu falei, então, eu tô aqui pra te ajudar. Eu vou lá treinar, eu treino com eles, faixa preta. Com você, eu tô aqui pra te dar aula. Ah, tá bom, então. Aí ele foi, Quantos saiu... anos esse? Uns 8 ou 9 tem o Yuri. Eu vejo que a criançada vem com um problema de autoestima emocional, que não aguenta o bullying. Você sabe que eu falo isso porque eu tenho uma filha, que a minha filha ela é morena, ela é fortinha, tem um cabelo cacheado e estuda na escolinha, que ela é pouco. E eu fico batendo nela pra falar, viu, vai vir o bullying, você tem que estar preparada. Agora, a gente tem um outro lado disso, que tem umas crianças que estão crescendo demais, ficando muito maior do que seria pra idade. Que nem eu tenho uma menina de 14 anos com 1,76 m. Meu Deus! 96 quilos. Era uma menina grande, jogava basquete. Enorme. Eu tenho uma outra de 13 com o mesmo 1,75 m, só não tem o mesmo porte físico. Eu tenho uma de 12 com 78 quilos, do meu tamanho. Meu Deus! Então, como você coordena... 12 anos. Como você coordena uma criança de 12 anos com quase 80 quilos com uma criança de 12 anos que pesa 40. Viu? E é criança, né? Tem criança. Um porte que não é criança, mas a cabeça a gente é de acaba criança. tendo que mudar, fazer um meio campo. Essa criança treina com os adultos. Eu não tenho como colocá-la com criança, porque ela chega pra mim e olha assim, tio, posso defender ou deixo ele fazer? Começou a fazer assim. Aí porque ele tem mais força, aí atrapalha o desenvolvimento dessa menina, que é muito grande. Então ela tem que treinar com adulto. Mas e como é que é a mentalidade essas dela? Essas crianças acabam recebendo bullying na escola por ser muito grande do resto. Nossa, Aí você tem que trabalhar a cabeça dela. A principal coisa que o jiu-jitsu trabalha não é que uma coisa que muito pai leva errado. Ah, vai ensinar a brigar. Não é ensinar a brigar. A gente ensina a criança a ter autoconfiança o suficiente para ela saber que se ela precisar usar, ela consegue. Se ela precisar se defender, ela consegue. É o que aconteceu com o meu aluno que entrou por bullying. Eu conversei com ele quando ele entrou. Falei, olha, eu não sei se você vai ter que acabar entrando Seu filho? Não, o menino que entrou por bullying. O meu treino é desde os 4 anos, então tem a parte de se acostumar com isso. Mas também quando era pequeno, hoje ele tá mais alto, cresceu e tal, mas quando era pequeno também acabou acontecendo isso. Também tive que conversar na escola, tive que entrar no meio da escola por causa de bullying. Conversar com diretora, com coordenadora. Falei, olha, meu filho não bate porque eu não deixo, mas eu vou deixar bater. Eu vou falar que ele pode. Não, mas o senhor é professor de luta. Eu falei, e daí? Meu filho vai ficar apanhando porque eu sou professor de luta? Porque eu não deixo ele fazer nada? Eu vou chegar pra ele e falar, você pode bater no menino. Não, a gente vai resolver. Tá, tudo bem. Acabei trocando ele de escola, tal, resolveu. Mas o menino que entrou, eu conversei com ele e falou, você vai ter, mas vamos começar pelo lado certo.
Você vai continuar treinando comigo e você vai... o menino fez bullying? Vai para a professora. O menino fez bullying? Vai para a coordenadora. Você vai subindo escalas na escola. Se ninguém resolver, vai pra porrada. Ele acabou tendo que entrar em atrito com o menino. Hoje em dia, o menino que fazia bullying nele é amigo dele. Mas atrito, você viu que é fino, né, gente? Não é ir pra porrada, não é rolar no chão, não. Teve um atrito. Mas se a gente começar a trabalhar, totalmente criança, eu tenho que pensar até na maneira de falar. A maneira que eu falo com os adultos não pode ser igual com as crianças. Não dá pra eu falar com gíria com criança. Não tem como. Porque eles vão criar a mesma coisa. Eu tenho um pai que vem pedir pra mim, pedir pra criança comer. É porque criou a autoridade. Mais eu do que o pai. O respeito, né? Aí eu vou chegar pra criança, conversar com ela cheia de gíria, ela vai pegar igual. Então, com a criança, quando eu dou aula e quem me ajuda a dar aula, tem que falar corretamente. Nossa, muito bom. Juan, a partir de quantos anos que é ideal a criança iniciar esse esporte? O ideal é a partir dos 4. Tem escolas que pegam antes. Mas por que a partir dos 4? Vamos falar da parte da atenção, tá? E da parte de coordenação motora. A criança, dos 4 até os 6, tá? Isso você pode pegar, estudo é feito, ela entende até 2 comandos. Se pegar uma criança de 4 anos, na sua casa, chegar para ela e falar assim: arruma seu quarto, guarda a mochila e pega o caderno que está no chão. Uma coisa ela não vai fazer, porque ela não vai lembrar. Ela não faz, ela tem de 2 comandos. De 4 a 6. De 4 a 6. A partir dos 6, aí você começa a trabalhar melhor. Então, dentro da aula, a gente faz o quê? Pega uma criança de 4, que já começa a ter uma atenção. Eu falo para os pais levarem mais vezes que o normal para uma aula experimental. Uma semana leva para daí eu sentar com o pai e conversar com o pai. Tá, aí essa criança entrou. Essa criança vai ter aula separada. Eu divido a aula entre crianças de 4 a 6 e crianças de 6 a 12. Para não evitar, porque menos que isso, a criança vai entrar, ela vai entender que é brincadeira. Vai guardar, vai aprender o mínimo. Então, você vai pagar para o seu filho brincar na academia. Eu não acho justo com os pais isso. Então, eu falo, olha, a partir do 4, a criança começa a entender jiu-jitsu. Trabalhar. Eu tenho um menino de 5 anos que compete desde os 4. Aí a gente trabalha a cabeça diferente do menino. Vai competir? Tá. Pai, leva ele no campeonato para ver como é. Eu quero lutar. Tá, porque eu quero medalha. Esse menino mesmo, o Theo, compete desde pouco menos de 1 ano de jiu-jitsu. Ele foi assistir, foi lutar. Aí hoje em dia ele falou que ele quer voltar porque ele ganha 2 vezes, ele foi segundo. Eu quero medalha de ouro agora, então eu quero lutar porque eu quero medalha de ouro. Você trabalha a cabeça da criança, primeiro entendendo, porque competição de jiu-jitsu é diferente de você levar, por exemplo, um jogo de futebol. É muita gritaria e tal. Você vai chegar lá, é um ginásio com 1000 pessoas, 12 áreas de luta, 12 lutas rodando ao mesmo tempo. E você tem que ficar focado ali, né? Aí divide um pouco, então é menos atenção do que um jogo, se levar ele para assistir um jogo. Então, às vezes, a turma que tá focado ali, tá focado naquela luta dele. Então, a pressão é diferente. Não tem um monte, é esporte individual. Então, vai estar 10 pessoas gritando só na luta dele. Então, a pressão é diferente. Então, eu falo, leva a assistir, leva a ver como é primeiro criança. Adulto a gente trabalha diferente. Adulto a gente já trabalha, o cara gosta de ver, trabalha, vai assistir. Eu tenho curiosidade de ver como é competir. Mas criança a gente trabalha, quando quer competir, a gente trabalha de maneira totalmente diferente do adulto. Na verdade, a maneira de dar aula para criança é totalmente diferente do adulto. Nossa, que legal. Nossa, que legal. Você me mudou a cabeça em relação ao jiu-jitsu, viu? Mas muita gente tem ideia errada. Muita gente leva da parte como o jiu-jitsu foi conhecido, tá? Quando começou, o jiu-jitsu foi conhecido como, é briga, é esporte usado para briga, é esporte usado para não sei o que. Não, é usado para desenvolvimento humano muito grande. Em várias coisas. Eu tenho um aluno lá o jiu-jitsu é um esporte extremamente adaptável para qualquer tipo de situação. Tá? Eu tenho um aluno lá com hérnia de disco, eu tenho um aluno com problema cervical, eu tenho um aluno cadeirante, eu tenho um aluno com problema mental. Tudo você consegue trabalhar com jiu-jitsu. Ótimo, ótimo. E agora me fala, você disputou que você tem várias medalhas, né? Sim, compito praticamente 1 a 2 vezes por mês ainda, desde que eu entrei. Sério? E quais lições emocionais você leva para essa carreira esportiva? O jiu-jitsu ensina você que você não tem como ter hegemonia muito tempo. Você vai aprender a perder. Ter o quê? Hegemonia, falar, eu vou ganhar sempre. Eu sempre vou ser campeão. Não dá, você não consegue. Por ser um esporte individual, você trabalha com... Você tem que aprender principalmente quem compete, a treinar com dor de cabeça, a treinar com dor.
seu parâmetro de dor vai aumentar bastante, porque você não consegue chegar 100% dos dias sem dor nenhuma para treinar. Só que quando você treina, você chega pro mundo e fala assim, viu, segura, tá com dor? Tô, segura, tá, mas e você? Você vai competir a semana que vem, como você não vai treinar? Ah, eu tô com dor, não vou treinar. Vou abrir mão de treinar uma semana, tendo uma semana de competição. Não, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então, exatamente. Você aprende a fazer o que tem que ser feito da maneira que dá, como dá, para você conseguir ter o resultado que você quer. E tem gente que se acha velho demais para iniciar. Nós já falamos aqui Tem sobre muitos. o jiu-jitsu infantil, que é a partir de 4 anos, e tem gente que fala, nem vou mexer com isso porque eu tô muito Tem velho. muitos. Eu tô com o pai de uma aluna lá que tá, não, mas meu amigo treina, mas ele começou faz 10 anos. Ah, eu tô com o pai que começou faz 10 anos. Meu aluno mais velho é um médico, ele tá por volta de 68, 69 anos. Começou depois dos 60. Final do ano pega a faixa preta. Nesse meio tempo ele já teve que fazer uma cirurgia de urgência, ficou um ano parado, porque teve que colocar bolsa e tal. Voltou a treinar agora, aí ele tem o joelho dele não é a mesma coisa de uma pessoa normal. Então, às vezes, se ele fica muito tempo em pé, ele é cirurgião, fica uma operação muito grande no dia seguinte, o joelho dele tá inchado. Aí a gente tem que saber levar. Mas idade, falar, não, é muito velho. Não, ele tem 68 anos, treina com todo mundo com menos da metade da idade dele. Trabalha normalmente, só que é só ao tato do professor saber levar. Que nem ele faz um treino, olha pra minha cara e falou, Juan, descansa aí, doutor. Ele senta, descansa, rola, continua fazendo outro. Volta, descansa. Mas isso ele treina 3 vezes por semana, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele tá lá, esperando para treinar, faz o treino de 1 hora dele, sai, vai dar o plantão dele no hospital, às vezes tem cirurgia, às vezes ele me liga à meia-noite e manda mensagem para eu ver no outro dia de manhã. Meu Deus. Juan, tô entrando em cirurgia agora, não sei quando eu vou acabar a cirurgia, amanhã eu não consigo ir, tá? Tá bom, doutor. É só você ter o tato de saber trabalhar. Lá eu tenho vários médicos treinando, então é um esporte muito adaptado, principalmente para cirurgião. Eu tenho 3 cirurgiões treinando. Vocês machucam a mão? Faz como para trabalhar? Não pode machucar a mão, Então, não pode machucar a mão. É muito sério. Aí é o tato de quem tá dando aula saber, ó, vai com ele, que nem a gente chama de rola, a parte da luta. Tá? É eu que caso deles. Vai com ele. É esporte de contato? Acidente acontece? Acontece, mas tem que ser acidente, não algo que você veja que pode acontecer. Uhum. Então, acontece, enrosca um dedo no kimono. O que vai acontecer muito quando tem muito tempo de jiu-jitsu, você vai luxar bastante dedo. Dedo, eles ficam Sério? igual os Por meus. que dedo? Quebra. No kimono, enrosca no kimono. É a única coisa que vai acontecer. E quebra o dedo? Luxa. Ele enrosca, ele entorta, sai do lugar, aí você coloca no lugar, tal. Mas isso com... Super normal. Normal, mas Enrosca o dedo. Mas isso que nem, ó, eu tenho alunos que treinam e alunos que competem. Normalmente quem compete quem vai ter o mais dedo. lesão. Normalmente que nem o Dr. Álvaro treina comigo há 8 anos, é o meu aluno mais velho, nunca machucou nada. Eu tenho outro cirurgião que treina comigo, que treina agora de manhã, que é um cardiologista. A mão também aconteceu uma vez, de ele mesmo enroscar o dedo no outro menino, mas nem no kimono, ele bateu o dedo. Ai. Então, bateu o dedo de frente com o menino, acontece. Porque o kimono é duro pancada. aqui, né? Pancada, acontece. Esporte de contato, bateu um no outro. Às vezes acontece, que nem eu tenho aula lá que tem 60 alunos treinando. Um bater no outro que tá do lado, trombar com o outro tá do lado. Pancada, mas coisa que você veja que pode acontecer, eu tô lá para evitar isso. Por isso não tem distinção de idade nenhuma. Você entrar hoje, principalmente buscar na internet, você vai ver aluno treinando com 80 anos. Meu Deus. Que começou agora. Juan, e como é que você lida com as redes sociais? Alguém me dá um celular pra eu ver o perfil dele? Deixa eu pegar aqui. Sara. Obrigada. A gente vai evoluindo. Normalmente a Deixa gente eu ver. posta, eu tento postar o máximo possível que eu consigo de conteúdo, dividindo entre conteúdo da academia, conteúdo meu, como eu administro os dois, então fica meio corrido, né? Por que você tem 2... Gente, entramos na área do marketing, tá? Só pra dar uma pincelada aqui, tá? Deixa eu achar aqui. Por que você tem 2? Eu tenho o perfil pessoal, no qual eu trabalho, porque eu tenho alguns patrocinadores, então não tem como eu colocar no perfil. Isso. Esse é o pessoal. Esse é o pessoal. Não tem como eu colocar no perfil da academia, porque é pessoal meu. Eu tenho
a mídia social da academia. Esse daqui é o que você presta que tem os patrocinadores. Isso aí. Esse eu tenho alguns que me incentivam. Na realidade, sim, né? De um tempo para cá, como começou a evolução, a gente não chama mais de patrocinador, chama de parceiros. Uhum. Então, a gente tem um sistema de parceria. Trabalha um trabalho de mão dupla. Você coloca suas lutas aqui, sim, né? Eu trabalho ajudando no desenvolvimento também na propaganda da empresa deles, e eles me ajudando na parte de competição. Então, um trabalho de mão dupla. Então, você coloca mais... Sabe por que eu falo, gente? Porque eu trabalho assim com o Instagram, trouxe o Juan aqui. O quanto de informação ele trouxe para nós aqui nessa mesa que a gente não tinha noção. Desde a idade que se pode treinar, desde os benefícios para quem tem TDAH, o autista, sobre quem sofre bullying. Entrar para o jiu-jitsu cria mais uma... Você acha que o jiu-jitsu mexe até com a autoestima da pessoa? Muito. Então, assim, todo esse assunto que a gente falou aqui é importante demais a gente ter isso numa rede, né? Não só autoestima, como também autoconfiança. É o que eu falei, é o principal para a criança. A criança tem que ter autoconfiança que se ele precisar, ele consegue usar. Não só criança, adulto também, tá? A gente vê vários adultos que são introvertidos, que entra a treinar, aquele cara quieto, que não... Você fala para fazer alguma coisa, ele fica encolhido no canto. Aí dá 3 meses de treino, ele começa a conversar com todo mundo, ele muda a postura, muda a maneira dele de postura, chega brincando. Tem um lá que a gente brinca com eles, que na realidade eu brinco com os alunos, que a parte que eu ensino eles a lidar com bullying é eu fazendo bullying neles, eu brincando com os adultos. Então eu coloco apelido um, apelido outro, tal, brinco com todo mundo lá, tal. E o que acaba? Você acaba vendo a mudança dele de alguns meses treinando. Porque muda a energia, né? Você começa a se sentir mais forte, né? Mais vivo, né? E ele começa a entender e falou, não, pô, eu tô aprendendo uma coisa que se eu precisar, eu consigo usar. E quando ele começa a conseguir fazer alguma coisa sozinho, ele me vem, viu, eu consegui fazer tal posição. A alegria do aluno em ver que fala assim, pô, eu consegui. Eu consegui fazer sozinho. Nós estamos encerrando nossa conversa, nosso bate-papo. E eu quero que o Juan... olhe para sua câmera, Juan. Se você pudesse deixar uma mensagem para um pai que tem um filho de repente acelerado com TDAH, um autista, ou até mesmo um adulto que sofre com essa pressão de acelero na mente, deixe uma mensagem para nós. Não só pais, tá? Pai, mulher também é uma coisa, é muito importante hoje em dia, eu acho, fazer. Não estou falando em si o jiu-jitsu, mas qualquer tipo de arte marcial, para aprender a se defender e a perceber o ambiente em volta. Criança, adulto, tá? É bastante importante, desenvolve muito autoestima, coordenação motora, disciplina para criança, principalmente para os pais hoje em dia, que é uma coisa difícil, porque você vê criança hoje que chega e fala para o pai assim, não, você não pode, se você fizer isso, eu posso chamar ao conselho tutelar para você. É verdade, tá assim mesmo, né? Tá, eu passeando na internet, eu achei um post de um pai que a menina ligou que ia dormir na casa da amiga. O pai falou que não. Não, mas eu vou dormir, pronto. Não, você prefere apanhar agora na hora que você chegar. Ela usou o áudio do pai, procurou um advogado, entrou na justiça, ganhou direito na justiça. Meu Deus! Do pai não poder falar o que ela tem que fazer ou não. Entende? Ele fala assim, tá cada eu dia tenho mais um menino difícil. de 15 anos, eu fico pensando, caramba, cara. Na minha época... era um negócio inimaginável, um negócio desse. Falar, não, eu vou entrar na justiça, vou chamar o conselho tutelar. Então, imagina. Pais, era respeito o pai acima de tudo. Pais, principalmente mulheres também, que hoje em dia tá bastante difícil. Tem bastante cara que olha a maneira que ela tá vestindo, eu acho que eu posso chegar e agarrar e abraçar. É bastante importante, não só o jiu-jitsu, como qualquer arte marcial. Criança ter autoestima, mulher aprender que se ela precisar, ela consegue se defender. E então, pensem bastante em colocar a criança a fazer uma arte marcial, uma atividade física em si, mas principalmente arte marcial. Hoje em dia, da maneira que a gente está vivendo, é bastante importante. Ótimo. E onde que eles vão te encontrar, Juan? A minha academia está situada no Itu Novo Centro, tá? Na rua Agenor Correia Leite de Campos, número 31, é a rua lateral da prefeitura, é vizinho do restaurante Sabor Amar. Só passar lá ou me procurar na mídia social, que ela
Repete. Repetindo. Ou na Flat Jiu-Jitsu /Juan Sanches Team, ou direto na minha, Juan Sanches 001. Só entrar em contato, a gente já chama vocês para fazer uma aula e dar todo o auxílio que vocês precisarem. Então é isso, gente. Mais um bate-papo aí. Nosso primeiro dessa temporada. Eu confesso que eu estava nervosa. Eu engasguei, falei errado, mas vocês vão assistir mesmo assim, vão dar like, vão se inscrever no canal, porque vocês vão ver muita coisa nesse podcast, tá? O nome dele é Em Movimento, porque eu acredito tanto no movimento, eu acredito que as pessoas, tem que estar se movimentando o tempo todo, sabe? Sempre. Não acontece nada na vida de quem tá parado. Então, por isso o nome. Em Movimento, vamos movimentar que coisas novas vão surgir. Muito obrigada pra vocês, muito obrigada e até o próximo. E aí, ficou nervosa? Eu fiquei mais que você, Juan! Você errou, não eu. Eu errei, Juan!